Graça e paz para a irmã da igreja. Ei, pastor falou daqui do cemitério aqui do lado. Vamos ver se... Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aí está, Senhor, as ofertas, os dízimos que foram lançados, ó Deus, nessa terra fértil. Senhor, que aqueles que estão plantando, semeando nessa obra, ó Deus, que Tu possa abençoar de forma grandiosa. Ô Jesus, que possa se estender nos lares, Senhor, que possa se estender, Senhor, onde eles colocarem as plantas dos vossos pés, porque tudo aquilo que semear nesse lugar, nós cremos, ó Deus, que será de grande vitória, Senhor, seja para a casa do Senhor aqui, também como o Senhor, ô Jesus, na vida de cada um, Senhor. Cremos, Senhor, que testemunharão, Senhor, grandes vitórias através daquilo que está sendo, Senhor, o ministrado e alçado, Senhor, nesse altar. Então, prospera a obra das mãos, Senhor, de cada um dos seus servos, Senhor, e dê vitória, Senhor, e que essa igreja cresça a cada dia mais na sua presença, em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Senhor. Gostaria de pedir para que os irmãos se colocassem de pé. Eu sei que os irmãos estão cansados de uma semana de batalha, de luta, mas para adorar o nosso Deus vale a pena. Louve assim. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Mas o que importa é o quê? O que importa é que ele cresça. Mas ele o quê? Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Você pode adorar nessa manhã? Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Você pode dizer assim: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, estou preparando o caminho, endireitando, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, O que importa é que ele cresça, o que importa é que ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digno. As suas sandálias, nele minha vida está, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, você pode declarar que é ele, levante as suas mãos e adore. Por ele que eu estou gastando a minha vida, gaste seus dias com ele, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá, soberano, em poder ele virá, e o governo está
está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano ele virá, e o governo está nas mãos dele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele. Você pode declarar isso? Por ele. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perdendo tudo por amor, perdendo tudo. E que eu perder, Senhor, não há de comparar com a tua glória, com a tua presença. Não há de comparar com tudo aquilo que tu tens para revelar sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Eis que ele vai se revelar diante de ti nessa manhã. Oh, aleluia! Ele virá. O governo está nas mãos dele, o controle é dele, todas as coisas são para ele, por ele, para ele, são todas as coisas, por ele, para ele. Você pode repetir nessa manhã: por ele, para ele, são todas as coisas, por ele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Oh, ele virá. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano. Você pode declarar isso com os seus lábios, não somente isso, mas que o seu coração e a sua mente vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá num piscar de olhos. Quando menos o povo do Senhor dessa igreja esperar, quando menos esperarmos o Senhor, ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Estejam preparados para quando ele voltar, a sua igreja esteja adornada, preparada, santificada. Oh, aleluia! Exaltado seja o teu nome. E essa última canção: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é. Diga isso a ele: em teus braços em teus braços é o meu descanso. Você pode dizer assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca vai te deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
Você pode declarar, você pode louvar assim: se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei Ele te guarda, me guarda em teus braços, é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, ó Pai. Em teus braços Você pode repetir mais uma vez: seguro estou em seus braços, seguro estou nos braços daquele. Quantos podem sentir esse amor? Seu amor perfeito. Mas ó, preste atenção nessa letra. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda de dia e de noite, todo dia me guarda. Oh, em teus braços somente adore a Ele. Em teus braços escute bem agora. Olha só o que ele fala: recaio em tua graça, ó Pai. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Você pode dizer isso a Ele nessa manhã: recaio de novo em tuas mãos. Recaio, recai em tua graça. Você pode sentir a majestosa presença do Espírito. Ei! Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tua. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que é aquele que me guarda, não dorme, não descansa em nenhum momento, me guarda. E em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu esconderijo, o meu refúgio, o meu consolo, minha proteção. Em teus braços. E para terminar, você vai dizer assim: recaio. Recai nessa graça. Recaio em tua graça. Me conduz, Espírito Santo. Recaio de novo. Que eu permaneça nas suas mãos, Senhor. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és me guarda. Exalte ao Senhor nessa manhã. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Coisa maravilhosa, né? Uma bênção. Meus amados, teve muita adoração, né? Mas agora chegou no momento preciosíssimo, né? Que é ouvir a poderosa palavra de Deus. Amém? Vou chamar meu pastor Nelson. Eu costumo dizer que ele é meu pastor, né? Porque eu me converti lá na igreja dele. Para quem não sabe, né? Eu me converti lá. Isso tem mais ou menos aí, deixa eu ver se eu não erro. Acho que foi 2016. Não, 2016 não. 2006. 2006, se eu não me engano. De janeiro de 2006. Eu me converti. Em março ou abril, se eu não me engano, eu me batizei. Depois me mudei para Magé, montamos um ponto de pregação lá, ficou um período, né? Com o diácono Adonias, pastor Ronaldo, em memória, né? Mas, sem mais delongas, eu vou passar aqui para ele, né? Que é um motivo de muita alegria receber meu primeiro pastor, né? Onde tudo começou na minha vida espiritual. E eu fiquei muito feliz de conseguir agendar ele para vir aqui, que é difícil, irmãos. É difícil, porque ele tem a vida bastante corrida, mas ele vai estar com a oportunidade aqui agora. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, senhor. Tá? Opa. Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? É uma alegria a gente retornar a essa casa de Deus, e a gente compartilhar com os irmãos esse momento tão especial que é falar de família. Eu quero aqui deixar nossa saudação ao Bispo Félix, né? Fidelis, né? Quem falou Félix? Fidelis, né? A sua esposa, Elisângela, Jussara, eu estou hoje, Jussara, né? Que Deus abençoe esse casal, essa família. Nós estamos felizes. Pastor Leandro, a sua esposa, Laina, isso, acertei, né? Que Deus possa estar fortalecendo a todo o ministério de casais, que entrar em concordância para que a gente pudesse vir aqui, a toda a Igreja Nova Vida, em especial a minha esposa, a pastora Zenilda. Estamos 39 anos casados. Você pode dizer glória a Deus, gente? Temos 2 filhas, temos 5 netos, 3 meninos e 2 meninas, né? Somos pastores da Assembleia de Deus, fundadores, né? Da Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus, há 28 anos. Esse ano a gente completa 29 anos de fundação, desde o primeiro culto. Temos uma igreja emancipada lá em Itaboraí, e temos hoje, atualmente, uma missão lá em Queluzito, já tem 6 anos, uma cidade que não tem igreja evangélica, lá em Minas Gerais. E nós estamos lá lutando, trabalhando para a glória do nome do Senhor. E discipulando, ganhando almas. Em Bariê é uma terra muito abençoada, não sei se você já ouviu falar em Bariê, mas botei no Waze, levou 40 minutos para a gente chegar aqui, então não é muito distante, a gente respira o mesmo ar, Rio de Janeiro, né? Vizinho aqui, e eu tenho certeza de que quando você for orar, lembre-se de Imbariê. Imbariê é uma terra que eu costumo dizer que mana leite e mel, né? E a gente tem que profetizar, assim como Iaúma também é uma terra que mana leite e mel de Deus. E eu quero crer que o Senhor tem bênção para a sua família aqui nesta noite. Vamos colocar nessa manhã. Salmo 128,
apenas no verso 1, o pastor Leandro já leu aqui, e eu quero apenas mencionar o verso 1 aqui, para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre família, né? E eu gosto muito dessa palavra aqui, composta, bem-aventurado. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu leio essa palavra, porque essa palavra me lembra de felicidade, felicidade. E ela é sinônimo da palavra felicidade. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vai os versos trazendo para a gente as condições para que nós sejamos felizes. E aí nós queremos, nessa pequena mensagem, falar sobre as características de uma família feliz e superar, como a gente pode superar as dificuldades comuns que toda família tem. Na verdade, o que eu gosto de dizer? A felicidade, ela é subjetiva, cada um tem a sua. Tem um funk antigo, não me desviei não, só para a gente lembrar aqui, tá? Tem um funk antigo que a Tati Barraco cantava, né? Ela diz assim: eu só quero ser feliz na favela que eu nasci. Olha o padrão de felicidade que a pessoa tem. Ela é subjetiva, porque tem gente que está no palácio e não é feliz, e tem gente que está na favela e é feliz. Então, cada um tem a sua felicidade. E o salmista, ele coloca um padrão de felicidade. A felicidade está condicionada a temer, a respeitar a lei de Deus. Agora, você tem o seu padrão de felicidade? Sabe o que eu ouço? Eu ouço as pessoas dizerem assim: eu era feliz e não sabia. Talvez você que está aqui possa até dizer: eu tinha 15 anos, 13 anos, eu era feliz e não sabia. Mas você não desfrutava daquela felicidade, porque você estava ansioso, querendo alguma coisa a mais. Nós, muitas das vezes, nos projetamos para o futuro e não desfrutamos do presente. Eu posso até dizer profeticamente que tem muitos aqui que são felizes, mas não têm consciência disso. E por não ter consciência, não adora, não glorifica, porque está sempre querendo uma coisa a mais. E o padrão de felicidade que hoje nós vivemos, ele é um padrão fantasioso. Por quê? A gente é criado vendo filmes de Walt Disney, a gente é criado vendo histórias de Monteiro Lobato, onde que a princesa beija a boca do sapo, o sapo vira príncipe, sobe no cavalo branco, vão para o castelo e são para sempre. Mas Monteiro Lobato, Walt Disney, não conta que no outro dia pode faltar aquele dinheirinho para comprar a promoção do pão. Que padrão de felicidade nós almejamos? Porque o que diz o salmista no Salmo 28 é o real, mas muitas das vezes a nossa expectativa está acima da realidade, porque estamos fora da Bíblia. Mulheres que sonham com seu príncipe, mas entendem que o beijo não transformou o sapo em príncipe, e olha para o seu esposo dizendo: caramba, ele continua um sapo. Ela continua adormecida. Eu dei um beijo, mas ela continua a bela adormecida. Quando é que essa mulher vai se despertar? Não vai despertar nunca, porque o seu padrão está acima da realidade, porque a nossa infância foi formada vendo filmes de Bela e a Fera, da princesa, do sapo, e o padrão bíblico é diferente. E nós precisamos nos despertar e começar a adorar a Deus pela família que nós temos. Posso ser profeta agora? Você tem a melhor família que poderia existir na face da terra. Parece que o povo ainda não chegou.
Deixa eu ser profeta. A tua família é a melhor que existe na face da terra. Vamos nos despertar para a realidade, porque o padrão de felicidade na Bíblia, vamos lá, para os pais, vamos ver se a gente consegue, Provérbios 29, 17, é criar os filhos com amor. Olha o padrão de felicidade: criar os filhos com amor, com disciplina, com limite. Esse é o padrão de felicidade. Por quê, pastor? Porque na criação de filhos, quando os filhos eles erram, quando eles não atendem à expectativa que os pais projetaram neles, eles colocam a mão na cabeça, pastor Leandro, e diz assim: aonde foi que eu errei? Assume uma culpa pela escolha errada dos filhos. E pais sofrendo. Mas eu pergunto, aonde existe erro quando existe amor? Diz lá. Provérbio 29, 17. Falei rápido, né? Provérbio 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Puxa, disciplina é ato de amor. Estão ensinando aí que não tem que dar uma palmada, que não tem que dar uma varada. Bem que tem criança aqui para me ver olhar com cara feia, né? Para dar uma varada. Mas precisamos colocar limites. Não é espancamento. Não é você descontar a tua raiva no filho. Mas é com limites, com amor. Porque a Bíblia me dá respaldo. Aonde tem correção, aonde tem disciplina, existe felicidade. E os pais precisam se libertar de si mesmo, quando dizendo: poxa, meu filho errou, a minha filha errou, eu fiz alguma coisa. Tem filhos que manipulam pai, dizendo: foi você, pai, foi você, mãe, que me tornou isso. Não, a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Pais não vão ser condenados pelos erros dos filhos, nem os filhos serão condenados pelos erros do pai. O único que vai ter que dar conta dele e de outros é o pastor. Mas você vai dar conta da tua vida. Seja feliz. Seja feliz. Como? Corrigir, fazendo a correção, criando com amor. Aonde tem amor, tem felicidade, porque Deus é amor. Onde está o padrão de felicidade para os filhos? Filhos, qual é o padrão de felicidade? Honrar pai e mãe. Efésios, vou perturbar ela. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Qual é o padrão de felicidade? Honrar pai e mãe. Como é honrar pai e mãe? É fazer com que esse pai e essa mãe sejam lembrados das suas qualidades. Honrar pai e mãe não é só na presença. Semana passada foi Dia das Mães. Mas você poderá continuar honrando a sua mãe, mesmo ela não estando mais aqui. Por quê? Honra não é só na presença, é principalmente na ausência. É quando você lembra das qualidades que a tua mãe, o teu pai plantaram dentro de você, o DNA que colocou. Eu sempre estou lembrando da minha mãe. Eu costumo brincar, né? Quando eu falo o nome da minha mãe, de repente ela se mexe no túmulo, né? Porque ela deve estar se alegrando tudo. E eu estou ganhando anos de vida. Eu estou ganhando bênção, porque eu continuo honrando a minha mãe. Jesus, que coisa boa, né? Qual é o padrão de felicidade? É filho honrando, não é filho envergonhando, desonrando, colocando culpa dos seus erros, das suas falhas, nos pais. Será que pai erra? Será que mãe erra? Pai e mãe são os melhores educadores. Que é isso, pastor? Os melhores educadores. Não é a professorinha que fez lá pedagogia, que estudou história. Os maiores educadores é pai e mãe. E eu vou falar uma frase de Botequim, se vocês me permitem, uma filosofia de Botequim. Quando aquele pai e aquela mãe não tem um padrão, não é um exemplo em muitas coisas, eu quero dizer que os filhos têm capacidade de aprender mais com os erros,
do que com os acertos. Isso é frase de botiquim, tá, gente? Mas é uma realidade. Por quê? Porque Freud, ele também diz, e a Bíblia diz, que o sofrimento me traz maturidade. Quando o pai e a mãe erram, a gente pode dizer assim, puxa vida, eu estou aprendendo com os erros do meu pai, da minha mãe, e não vou fazer aquilo, eu vou escolher um caminho melhor para mim. Quem está me entendendo está dizendo glória a Deus. Então, não tem desculpa para o filho não honrar pai, não tem desculpa para o filho não honrar mãe, porque é um padrão de Deus para a tua felicidade. Vossos filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, verso 3, por favor, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quer ter cabelo branco? Quer ficar careca? O elixir da vida é obedecer e honrar pai e mãe. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Obedecer, honrar pai e mãe. Então tem pessoas que não querem assumir os seus erros e colocam as suas fraquezas, suas justificativas nos erros de pai e mãe. Mas a Bíblia tem um padrão. Você não vai chegar com essa desculpinha lá no céu. Você não vai chegar para Deus e vai se vitimizar, dizendo, eu sou assim porque meu pai, porque... Não, meu irmão, não tem essa. É você se corrigir e começar a temer a Deus, para que você possa prolongar os seus anos de vida, para que você seja bem-sucedido em tudo que for fazer. Esse é o padrão de felicidade. E agora eu quero falar para os namorados. Eita Jesus! Os namorados, na família, então pai, filho, namorada, né? Então namorados, qual o padrão de felicidade? É ter limite no relacionamento. Hebreus capítulo 13, verso 4, limite. Hoje, quando a pessoa apresenta outro, essa aqui é minha namorada, mas não é namorada, é uma amante, é uma pessoa que já tem relação sexual. Mas o padrão de felicidade, para a gente iniciar um relacionamento, formar um lar embrionário, formar um padrão, é guardar-se do outro, de não se tocar sexualmente. A Bíblia está lá, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hoje, muitos relacionamentos não vão adiante, porque a sua base não foi em cima de uma rocha, mas foi em cima de areia. Por que não está dando certo esse casamento? É no alicerce, é na fundação, é o que você vai determinar, se você vai construir um barraco ou se você vai construir um prédio. É no namoro. Tem gente que brinca com isso. Namora um, namora outro, atira para tudo quanto é lado, não busca Deus, e quando tem uma intimidade, quer se dar à prostituição, e achando que isso é normal. Normal para quem não conhece a Deus, mas quem conhece a Deus, o padrão de felicidade continua sendo esse aqui. Então nós precisamos buscar esse padrão de felicidade, porque nós somos atalaia. A imoralidade tem crescendo, a questão sexual, ela tem se proliferado de uma maneira tão ruim, e às vezes a igreja, de uma certa forma, está sendo empurrada para que aceite certo tipo de comportamentos. Mas esse é o comportamento, o padrão de felicidade, nós temos limite, um respeitar o corpo do outro, até receber a bênção no casamento. Por quê? Porque eu estou formando uma fundação, eu estou formando uma alicerce. E pode vir o vento que for, mas a minha casa, o teu casamento não vai acabar, porque está firmado na rocha, está firmado na palavra. Então nós temos que entender que esse é o padrão de felicidade para os namorados. E agora para o casamento? O casamento está em Provérbios 5,18. Olha só o que o sábio diz:
Ele diz que eu preciso estar com a mulher da minha mocidade. Eita, eu casei com 24, a pastora Zenilda estava com 21, né? 24. Outro dia eu estava atendendo alguém e a pessoa me perguntou, é a mesma esposa que você está? Eu falei, é a mesma esposa. É a mesma esposa que eu estou. Deus tem me dado essa graça. Deus tem dado essa graça para ela. Por quê, pastor? Porque hoje os dias estão difíceis. E quando a gente fala 40 anos, o pessoal olha e diz, 40 anos? Mas a minha mulher? Eu falei assim, é a minha mulher. Isso é graça de Deus. E nós desfrutamos essa fidelidade. Porque eu dou prazer para ela e ela me dá prazer. Eu sou feliz por ela e ela é feliz por mim. E nós estamos na Bíblia. Não me perdoa usar termos populares, conhecimento empírico, mas só para testificar para vocês, alguém diz assim, olha, eu vou trocar de esposa porque essa daqui está muito ruim. Trocar de esposa é trocar de problema. Só muda a nomenclatura. Os problemas vão continuar. E de repente o problema nem é ela, é você, pô. Nem é ela, é você. E nós precisamos esgotar as possibilidades e continuar acreditando nas qualidades e não permitir que os defeitos superem as qualidades. Vamos lá, padrão de felicidade para a família. Qual é o padrão? Mateus 18, 20. Olha o padrão de felicidade para a família. Estarmos, aqui ela vai colocar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que o Senhor está dizendo para a gente? Que o modelo de felicidade para a família é concordância, pastor Leandro. Numa casa que tem discussão, pastor Fidelis, numa casa que tem briga, numa casa que tem gritaria, é pior do que a guerra do Iraque, Iraque já está a coisa, né? Tanta guerra que a gente se perde. Deixa eu citar uma guerra aqui, da Rússia contra a Ucrânia. Obrigado aí, obrigado. Depois tem que repartir a oferta com o barão ali. Ó. Obrigado, meu amigo. Padrão é estar numa guerra. Vamos dizer, só abrir um parênteses aqui. Essas guerras que estão lá fora, morrem menos gente do que no Rio de Janeiro no final de semana. A gente está numa guerra urbana, eles estão numa guerra entre nações. E eu quero dizer que uma casa onde que tem discussão, não tem concordância, é um lugar de guerra. É um inferno, porque ninguém fala normal, é uma gritaria, ninguém concorda com nada. Mas o Senhor, Ele se revela na concordância. Posso ouvir um glória a Deus, querido? O padrão de felicidade é quando tem concordância. E é uma luta. Porque o inimigo de nossas almas, que não quer que a nossa família seja feliz, e isso aqui pode gerar doenças, enfermidades, porque onde que tem uma guerra, tem palavras que são piores do que um tiro de uma metralhadora, palavras que machucam. Talvez um tapa você possa melhorar depois de botar um gelinho, de botar um analgésico, mas palavras que vão lá na alma, que deixam feridas eternas. Então a concordância, ela revela o Senhor. Então, como está a sua casa? Tem concordância ou tem muita discussão? Porque o padrão de felicidade é vivermos em união, unidade, concordância. Precisamos buscar o padrão bíblico e não o fantasioso. Deus chama Abraão em Gênesis 17:1, e diz para ele: olha, Abraão, anda na minha presença que tu vai melhorar. Anda na minha presença e tu vai se aperfeiçoar. E a grande missão de Abraão, que é o pai da fé, a grande missão de Abraão
era estar em harmonia com a sua esposa para gerar filhos. Deixa eu te falar, antes da gente estar aqui ministrando nesse altar, antes de nós sermos líderes de uma igreja, nós precisamos também sermos padrão de comportamento e de felicidade dentro de casa. O nosso maior ministério começa dentro de casa. Se a gente não for aprovado em casa, aqui na igreja, nós vamos também ser reprovados. E às vezes a gente não coloca afinco, nós nos entregamos como deveríamos nos entregar no ministério de casa e queremos colocar tudo que temos no ministério da igreja. Não dá certo. Começa na tua casa. Por favor, me ajude. Diga para quem está do teu lado, começa na tua casa. E o padrão é, anda na minha presença, porque a tua família vai melhorar. Deixa eu falar de novo. Anda na minha presença, que a tua família vai melhorar. Deus fala isso para Abraão, porque às vezes a gente olha dizendo, será que tem condição da minha família melhorar? E esse congresso é para fundamentar e trazer esperança para a tua casa, para a tua família. Esse congresso é para que você acredite que, como disse o bispo Fidelis, existem lutas espirituais, guerras espirituais. E alguém diz, aonde que está essa guerra? Dentro da tua casa. Porque se ele desestruturar a tua casa, o teu ministério aqui na igreja não prosperará. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje vai terminar esse congresso e a tua família estará liberta para a glória do nome do Senhor, para viver o novo tempo de Deus. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque a revelação ela é progressiva. Anda, não fique parado, não fique estático, anda, tem uma revelação para você, tem um mistério para você. Nós precisamos estar buscando mais e mais para que possamos vencer. A base para uma família feliz e próspera está numa seguinte palavra, que tem duas letras, a fé. Diga comigo, a fé. Oh, Jesus, que coisa linda, é a fé. Pastor, o senhor vem falar de família. Olha, gente, eu venho falar para casais. E alguém diz, pastor, o senhor tinha que ensinar algumas coisas para o relacionamento. Não, meu irmão, a instituição primeira que Deus criou foi a família, o casamento, depois a igreja. Agora, para que a família, o casamento esteja de pé, assim como a igreja precisa estar de pé, o fundamento principal é a fé. Se você não tiver fé, o teu casamento não dura. Se você não tiver fé, você vai se desviar antes de Jesus voltar. Por quê? Porque sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É Deus que te sustenta, é Deus que te fundamenta, é Deus que te protege, é Deus que te dá vitória em todas as batalhas que você está vivendo. Então eu preciso agradar a Deus, eu preciso manifestar a minha fé. Como está a sua fé? Estamos vivendo um tempo escatológico. Não estamos para viver, já estamos vivendo um tempo escatológico. E um dos sinais desse tempo escatológico é a falta de fé. Jesus ele diz, será que haverá fé quando o Filho do Homem retornar à terra? Hoje, estamos perdendo a fé. A fé, ela está escassa. E isso é um sinal que está acontecendo dentro da igreja. E nós precisamos estarmos atentos para não sermos levados por essa onda, mas sermos remanescentes da fé. E para viver a vida cristã, para viver minha vida com a minha família, eu preciso de fé. Deixa eu te perguntar, você ainda acredita que a tua esposa é a Eva que Deus te deu? Você acredita que o teu esposo é o Adão que Deus te deu? Ou você olha para ele, você olha para ela e fala assim, rapaz, esse homem aí é um sapo, é um mala sem alça.
Essa é uma bela adormecida que não faz nada dentro de casa. Jesus desperta essa mulher. O que você vê quando as coisas não estão bem? O que você pensa? O que você fala que ninguém ouve? Ou você continua profetizando? Deus me deu a melhor mulher que existe nessa terra. Agora eu almoço hoje. Deus me deu o melhor homem que existe nessa terra. O que você fala? Talvez a tua mulher não ouça, não veja os teus pensamentos, mas Deus vê. E muitas das vezes falamos, murmuramos e abrimos portas para que Satanás potencialize a tua dor, o teu sentimento. Nós precisamos entender que eu preciso melhorar a minha fé para que eu possa ser mais feliz. E a fé, ela vem pelo ouvir. Um casal de namorados, eles começam o relacionamento depois de se entreolhares, né? E existe aquela atração do olhar e se aproxima. Será que o que eu estou vendo é o que eu vou ouvir? Porque às vezes o que a gente vê não é aquilo que está dentro, né? Então vai lá iniciar o papo, a conversa. Esse diálogo vai trazer a fé. O diálogo vai trazer a fé. Conforme vai passando o tempo do namoro, e eles vão cada vez mais, um confiando no outro, até chegar ao padrão de dizer, vamos ficar noivo para casar? Porque eu confio em você. E ela diz, eu também confio em você. Mas não é na aparência, é no que se fala. A fé vem pelo ouvir. Quando um casal já casado começa a entrar em crise e vão procurar um profissional de comportamento, um terapeuta de casal, e aí a primeira coisa que ele vai perguntar, ele vai dizer assim, como é que está o diálogo? Como é que está a DR de você? A gente só discute, a gente só briga. Por quê? A fé já se foi, porque ele não mais ouve ela, nem um ou outro, e eles perderam a fé. Então precisa parar e voltar a conversar. O diálogo vai trazer a fé novamente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem está me entendendo? A mulher se corrompe se ela não ouvir a voz do marido. Me perdoe, tem alguém chamado Ricardo aqui? Não? Então eu posso falar. Deixa eu te falar. Você já falou, já ouviu falar? Já tem Ricardo? Tem um Ricardo, mas ele está aqui hoje, Ricardo? Não, ele vai ver na coisa. A gente brinca, é chamado Ricardão. O Ricardão fala o que o marido não fala. E a mulher se corrompe. Por quê? Porque a maior carência da mulher é aqui, ó, o ouvido. Aonde não tem profecia, a igreja se corrompe. A igreja é simbolizada por uma mulher. Nós somos a noiva de Cristo. Se não tem palavra, se não tem ensino, escola dominical, a igreja se corrompe pelas fofocas, pelas mentiras de Satanás. Então, a mulher precisa ouvir a voz do seu marido. Quando era namorado, falava até dizer chega. Depois que casa, fica em silêncio. Parece que ficou mudo. E a mulher se sente insegura, se sente fragilizada. A fé dentro daquele relacionamento vai ao chão. Por qualquer coisa estão brigando. Precisa restaurar a fé. Porque a fé vai fazer com que a presença de Deus esteja dentro daquela casa, daquele relacionamento. Os filhos precisam ouvir a voz do pai, a voz da mãe, para que não entre alguém e venda drogas, corrompa as crianças. Temos que voltar para a mesa. Temos que voltar a estar olhando um no olho do outro. A família precisa estar fazendo propósitos para que essa união, esse propósito, fortaleça as estruturas de amor.
Tem alguém aqui? Diálogo, oração, palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 23 antes da gente almoçar, sentado na mesa. Cada um lê o versículo. Parece uma coisa simples e insignificante, mas a palavra lida na mesa vai alimentar mais do que o alimento que está sobre ela. Eita, arabadaxarabadaxé. A gente está distante porque cada um está com seu celular, cada um está com o olho na televisão. Os pais não percebem mais a distância dos filhos nem as suas doenças. E nós sofremos hoje de solidão. E se eu estou só, eu sou presa fácil de Satanás. Mas quando eu estou unido com meus irmãos, quando eu estou unido com meu pai, com a minha mãe, quando eu estou unido com a minha esposa, eu me torno mais forte e o inimigo não vai prevalecer sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Nós precisamos voltar às coisas simples, mas que vão fortalecer a nossa fé. Porque sem fé, vamos lá, Mateus 19:6, sem fé o casamento, Mateus 19:6, sem fé o casamento pode acabar. Jesus disse isso, porque Moisés deu a carta de divórcio. Não foi incompatibilidade de gênero, não foi falta de dinheiro, não foi desemprego, não foi nada disso, foi por causa da dureza dos vossos corações. O que é dureza? Falta de fé. A igreja evangélica hoje tem sofrido também com isso. Nós temos sofrido, não temos tido força para esgotar as possibilidades. A violência tem tomado conta. E tem muita gente hoje não mais lutando pelo seu casamento, porque é mais fácil se separar. Cada caso é um caso. Mas eu estou falando da raiz, das estruturas. Se a fé estiver firme, nós somos capazes de superar todas as coisas, porque o nosso Deus é Deus dos impossíveis. Eita Jesus, olha lá, está lá, Mateus 19:6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não era esse verso não, acho que é o verso 8, perdão, verso 8. Olha lá, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar. As razões continuam sendo espirituais e não naturais. A família é de Deus. Deixa eu falar de novo para você dizer um glória a Deus. A tua família é de Deus, tem um selo de Deus lá. E aí, se você começar a colocar fé, milagres vão acontecer. Precisamos voltar e a buscar o diálogo. Eu tenho um texto aqui, Efésios capítulo 5, verso 19 ao 21, que vou fazer para a gente ler aqui. Apóstolo Paulo, ele coloca de uma forma muito clara, olha só, sobre o diálogo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é isso? Relacionamento, pastor Leandro. Quando a gente se reunir dentro de casa, que haja salmos, canta um salmo, recite um salmo dentro de casa. Culto doméstico. A gente está num corre-corre que não tem tempo nem de dormir, quanto mais fazer culto doméstico devocional. Mas volte a se prevenir para que a fé dentro da sua casa, da sua família não acabe. Ore junto com a sua esposa, ore junto com o seu esposo. Por quê? Porque a concordância se fortalecerá. Às vezes a gente se discute, desentende por coisas simples e pequenas, mas se estivéssemos orando juntos,
estaríamos fortalecidos para que não ficássemos perdendo tempo discutindo se a cor da geladeira que a gente vai comprar é vermelha, preta ou azul. Mas o Espírito Santo já vai colocar no coração de vocês uma unidade, uma concordância. Para quê? Para vocês gastarem o tempo com outras coisas. Orem juntos. Atos 12, 12. Na casa de Maria, na casa de Maria, mãe de João, eles estavam em oração. Por quê? Porque Pedro estava preso. Às vezes acontece alguma dificuldade dentro da nossa família, seja ela enfermidade, seja ela falta de dinheiro, seja ela falta de entendimento, e às vezes a gente acha que aquilo vai acabar com a família, será o fim do relacionamento. Não, veja as dificuldades, vou falar bem devagar, como oportunidades de vocês se unirem para clamar a Deus. Meu Deus, é a maneira de você ver, é a maneira que você pensa. A maneira que você pensa é a maneira que você age. Se você olhar para as dificuldades que você tem hoje com a tua família, como oportunidade de Deus se revelar e fazer um milagre, Deus vai começar a mover as mãos hoje ao teu favor, e a glória de Deus há de se manifestar. Estamos muito desesperados com as coisas. Deus está nos dando oportunidade de dizer: eu ainda estou abençoando a sua casa, eu ainda estou abençoando a sua família, eu ainda estou na tua casa, na tua família, eu ainda sou contigo, apenas creia e me adore, porque a minha presença vai fazer a diferença. Levante a tua mão, dá o teu glória a Deus. Nós precisamos ter propósito como família. Qual é o propósito da nossa família? Josué, ele diz em Josué 24, 15, na última parte, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus do céu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, não desista de que toda a tua casa, vou fazer mais, toda a tua parentela irão se dobrar diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem te dado vitória, bênção, condição de você ir adiante. Não desista, tem um propósito nisso tudo. Enquanto você espera o Senhor converter a tua família, você vai adorando, vai glorificando, vai fazendo jejum, vai abençoando. Não desista. Quem sabe que o sentido real da tua vida é levar a tua família aos pés do Senhor. Se vamos lembrar Noé, oh meu Deus, 120 anos construindo a arca. E talvez se ele fosse um pastor auxiliar do pastor Fidelis, tivesse numa congregação, Noé, 120 anos lá, Noé ganhou quantas almas? Até agora nada, eu só estou construindo a arca. Hoje eu vou ter que mandar esse cara de volta aqui, não ganha uma alma, gente. Mas tinha um propósito, e o propósito não era quantidade, a família dele. Quem sabe se você está aqui e está construindo uma arca, enquanto você está orando, está buscando, enquanto você está sendo ministrado, a arca está sendo construída. Meu Deus do céu. Não é só para a tua família, deixa eu ser profeta, será para a tua parentela, será para os teus amigos, será para as pessoas que você conhece. Por quê, pastor? Porque tem propósito nisso tudo. Não desista do propósito, Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está te dando condição, instrumento, sabedoria, graça, força, fé para você ir adiante. Não é ganhar o mundo inteiro, mas ganhar aqueles que Deus colocou nas suas mãos. E talvez é a sua família e a sua casa. O que adianta ganhar o mundo inteiro se as minhas filhas estão desviadas, se os meus netos estão desviados, se os meus genros estão desviados? Oh, meu irmão, eu quero ganhar a minha família, porque serão bases para que eu possa alcançar mais pessoas. Comece a buscar, comece a ministrar fé, porque grandes coisas o Senhor há de te fazer. E eu quero terminar dizendo, irmãos, a segunda base é o amor. Nesses últimos dias, o amor de muitos esfriará. E as nossas famílias estão sendo atingidas pela falta de amor. Mas a Bíblia diz, em Romanos 5,4, que o Espírito Santo
derrama em nossos corações amor. Oh, Jesus! Quanto mais perto de Jeová, quanto mais perto de Jesus, mais amor você vai ter. Que amor é esse? Esse amor onde que você é capaz de perdoar. E eu quero encerrar falando de perdão, porque o amor te leva ao perdão. E é dentro das casas, dentro das famílias que acontecem as maiores violências. Não é nos matos, não é nas esquinas, não é nos morros. As maiores violências acontecem dentro de casa. Abusos, pedofilia. O que você possa imaginar? Quanta gente ferida, não porque um estranho fez algum mal, mas dentro de casa, pai, mãe, avô, tio, primo, um monte de gente doente dentro das famílias. E a pessoa leva para toda a vida aquela mágoa, aquele ressentimento. E às vezes ela vai formar uma família, mas sem ter perdoado aquele que lhe ofendeu, lhe abusou na sua infância. E nós precisamos de viver o amor de Deus. Porque se eu não sou capaz de perdoar, eu também não serei perdoado. Isso não é para você ter congestão agora na hora do almoço, nem deixar de comprar a quentinha aqui, que vai ser uma benção. Mas é para que você possa ficar curado, liberto para a glória do nome do Senhor. Se existe uma disciplina que não é aplicada na igreja, quase nenhuma igreja, eu pelo menos não tenho notícia de nenhuma igreja que aplicou disciplina a alguém porque não amou, porque não perdoou. Mas é um pecado maior que existe dentro das igrejas. São as ofensas que são praticadas. E geralmente são ofensas de quem nós temos relação afetiva. Não é de alguém que a gente passa na rua, o cara não conhece a gente e xinga a gente por a gente ter feito uma manobra ruim. Isso a gente nem esquece. Mas é alguém que a gente ama, que cuidou da gente, que tem uma ligação, que nos ofende, que nos machuca, que pratica injustiça. E às vezes a gente quer construir a felicidade, mas ainda ferido por um perdão que nós não conseguimos dar, porque não entendemos o que é o perdão. Amor não é sentimento, amor é mandamento, é uma decisão. Eu decidi amar incondicionalmente. Por quê? Porque quando eu amo, eu sou capaz de perdoar. Perdão não é humano, perdão é divino. Você tem que buscar a Deus para dar perdão. Então há uma necessidade de que eu seja feliz, para que a minha casa seja feliz. Eu não tenho que depender dos relacionamentos, das pessoas que eu amo para ser feliz, porque isso também é chamado de dependência emocional. Minha esposa está ruim, eu estou infeliz. Meus filhos estão ruins, eu estou infeliz. Não, eu vou permanecer na luz. E a minha luz, a minha felicidade vai trazer luz para ela. As pessoas ficam dependentes umas das outras. Então eu quero dizer, seja feliz, seja cheio de amor, decida amar. Porque o perdão, ele não vai fazer bem para o outro. Porque às vezes o outro até já morreu. O perdão vai fazer bem para você. Você se ama? Deixa eu te perguntar, você se ama? E aí, cadê o povo? Você se ama? Deixa eu te perguntar, você gosta do que você vê quando está diante do espelho? Ou fica desesperado ou não tem espelho na sua casa? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Deus investiu melhor em você. Satanás quer levantar pessoas para te ofender, para te matar, para te aprisionar. Mas em nome de Jesus essas cadeias vão ser jogadas por terra. Porque maior é Deus do que o inimigo das nossas almas. Se ame. Resolva curar feridas interiores. Som. É você que vai ficar bem.
O perdão é para você se limpar, se purificar, ser tratado. Decida perdoar. Por quê? Porque a luz vai começar a brilhar dentro da sua casa, dos teus relacionamentos, porque o amor é o mandamento que nós devemos seguir nesse tempo de graça. Porque perdoar é obedecer a Deus, perdoar é cancelar a dívida, perdoar é fazer bem a você mesmo, perdoar é ser perdoado por Deus, perdoar é decidir pelo melhor de Deus na nossa vida e na nossa família. Decida ser feliz, decida crer, decida amar, decida viver o melhor de Deus na sua casa, na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Oh, Jesus, que coisa boa. Pai, eu quero te agradecer por essa segunda palestra sobre família, sobre bem-aventurança para todos que aqui estão na Igreja Nova Vida de Iaúma. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos levou, Senhor, meu Deus, a essas palavras. Eu tenho certeza que enquanto eu pregava, o Teu Espírito Santo trabalhou. Enquanto eu pregava, o Teu Espírito Santo agiu, Senhor. Se tem alguém aqui ferido, magoado, se tem alguém aqui que perdeu a sua fé, arranca da sua alma, arranca do seu coração toda a dificuldade. Liberta, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Que cada um aqui seja feliz com a sua família. Que cada um aqui decida pelo melhor, Senhor, em obedecer e viver aquilo que Tu tens, ó Pai, para cada um como missão de vida. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos essa igreja, essa casa, ó Deus amado, esse sacerdócio que aqui está, que sejam felizes, que sejam libertos, e aqueles que vão ouvir, ver essa mensagem, possam, meu Deus amado, também ser alcançados pela Tua infinita graça, em nome do Senhor Jesus. E a igreja aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Amém? Rapidinho os casais aqui, vem cá de novo, rapidinho, estamos encerrando já. Amém? Vamos cantar mais uma vez o louvor tema do congresso. E logo após vamos estar dando a bênção final. Ó, não esqueça da quentinha, gente. Quem não comprou, ainda tem quentinha lá ainda? Ainda tem lá, Diácono Márcio? Diácono Francisco, tem quentinha ainda aí para vender? Quantas? 7. Ó, ainda tem 7 quentinhas. Você que não comprou, garanta a sua quentinha lá e você vai estar investindo na obra de Deus. Pode ter certeza, irmão, que você está investindo numa terra fértil. Amém? Deus, Ele não deve nada para ninguém. Se você abençoar o Senhor, a obra de Deus, não a Deus, que Deus é espírito, né? Ele não precisa de dinheiro. Mas a obra dele aqui, para continuar, precisa. E Deus conta com você, amém? Vamos adorar o Senhor? Novos sonhos, novas realizações. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Cante apenas uma vez. Eu vou estar dando a bênção final. E logo mais, às 19 horas. O bispo quer falar alguma coisa, bispo? Eu quero convidar e incentivar você a estar aqui hoje à noite. Eu vou fazer um voto com os casais. E o Osiel seu está cantando uma música da sua autoria, né? Fala de amor. Então eu quero convocar, traga o teu esposo, traga a tua esposa. Se você não tiver, venha crendo que Deus vai abrir as portas para a sua vida sentimental. Em nome de Jesus, 19 horas, nosso culto vai começar. Volto a dizer, vamos fechar com chave de ouro, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Oh! Novos sonhos, declare. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Ouvir
que Deus preparou para nós. Dá a mão aí, dá a mão para sua família aí, ó. Dá a mão aí, ó. Dá a mão aí. Família! Família! Pode sonhar, mãe. Seu filho vai voltar. Pai, Na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. promessas Se cumprirão. se cumprirão. E as bênçãos te seguirão. Bênçãos Te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Segura bem baixinho, bem baixinho. Coloca a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vai em paz e até logo mais. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia.